culto. Boa noite a todos. Mais uma vez é um privilégio estarmos juntos. Temos a alegria de ter o Jean com a gente, amigo do Diego, sua esposa. Qual é o seu nome? Esposa da sua esposa, qual é? Neiva? Jennifer. Desculpa aqui o som da luz aqui. Mas sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Conte com essa igreja para ministrar na vida de vocês com a palavra. Com certeza todos aqui estão alegres em poder fazer parte desse serviço ao Senhor. Muito bom tê-los aqui. Tem mais alguém que nos visita a primeira vez? Não, né? Como é o seu nome? Michele. É convidada de alguém, Michele? Seja bem-vinda. Legal. Seja bem-vinda, Michele. É muito bom tê-la aqui também. Conte com a gente. Muito bom. Temos os bancos estão meio vazios aqui, porque tem um grupo lá, todos se preparando já. Logo nós vamos ter uma série de especiais aqui para celebrarmos juntos a vinda de Cristo do Advento. E falando sobre o Advento, para quem não sabe, deixa eu mais uma vez falar para vocês. Advento significa que Jesus veio. Vamos ser bem prático. O Advento significa isso, Jesus veio. Quem é Jesus? O Cristo, o Messias prometido, o Cristo que veio salvar pecadores do seu pecado. Ele é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Pensando nisso, eu peguei uma pergunta do Ted Tripp de um livro chamado Misericórdia do Senhor, que eu achei bem interessante, que ele faz uma pergunta seguinte: por que dar lugar ao medo quando em Cristo é impossível estar sozinho? Vou fazer de novo a pergunta: por que dar lugar ao medo quando em Cristo é impossível estar sozinho? Daí ele complementa essa pergunta falando o seguinte: pois agora você é templo no qual Deus habita. Ou seja, nós somos a habitação de Deus, a habitação do Espírito Santo.
Então o Evangelho, ele é um milagre que torna a identidade de todos os filhos de Deus, que são comprados pelo sangue de Jesus Cristo, pela graça de Deus. Então o advento fala que Jesus veio, e ele veio até nós e nos fez o lugar da sua morada. Sabe qual é a profundidade disso? Ele veio até nós e fez de nós, que estamos crendo, o lugar da sua morada. Paulo mesmo disse isso em Gálatas 2:20. Ele disse: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então preste atenção em vários benefícios que isso traz para nós. Então, pela graça somos o templo do Deus Altíssimo. Pela graça ele vive em nós. Pela graça o seu poder está à nossa disposição. Pela graça ele luta em nosso nome, mesmo que não estejamos sentindo isso. Providência de Deus, né? Vimos sobre isso hoje. Pela graça ele trabalha dentro de nós para completar o trabalho que ele já começou. Somos agora capazes de escolher fazer o certo, fazer o que é certo, só porque ele vive em nós e nos dá poder para fazer isso, pela sua graça. Porque se não fosse ele, nós éramos incapazes de escolher fazer o que é certo. Então ele não apenas nos perdoou, apesar de ter nos perdoado e ser isso algo grandioso, mas ele não apenas nos perdoou, ele habita em nós e nisso há esperança. Essa é a nossa esperança, uma esperança real. Então, se vocês puderem acompanhar, abram Efésios 2, eu vou ler 4 versículos. 5 versículos. Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Avance agora para o verso 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Porque ele veio para nos perdoar dos nossos pecados, para nos dar vida. Estávamos mortos. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E por fim, versículo 22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito Santo. Então, irmão, nós estamos aqui celebrando a vinda de Cristo, e a vinda de Cristo tem uma implicação, tem um impacto muito grande nas nossas vidas. Vamos orar agradecendo a Deus, entregando esse culto ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado porque Ele veio. Obrigado, Pai, porque Ele veio a esse mundo, viveu uma vida perfeita, Pai, e nele não se encontrou pecado, porque Ele é santo, santo, santo. Ele fez aquilo que nós não podíamos fazer, ó Pai, ser justo. Mas Ele veio a esse mundo para também sofrer no nosso lugar, morrer no nosso lugar, levar sobre si a ira que estava para vir sobre nós. Então, com Ele morrendo na cruz, Ele então leva sobre si o meu pecado, o pecado de todos nós. E agora então nós temos a vida eterna, nós temos a salvação, o perdão dos nossos pecados, a redenção. Obrigado, Senhor, porque Jesus veio. Agora nós somos declarados justos. E Ele também ressuscitou e vive. Agora nós estamos aguardando a sua volta para nos levar, nos resgatar. Enquanto isso não acontece, Ele está nos santificando, nos transformando à sua imagem e semelhança. E a sua providência nos dá tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do conhecimento de Jesus.
Obrigado, Pai, por isso nós estamos aqui entregando esse culto a Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Aceite essa oferta de adoração a Ti, Pai, no nome de Jesus, amém. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo.
No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos todos louvar o nosso Deus. Duas canções. No princípio era aquele que é a
Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus por esse tempo de advento. Lembramos isso, esse nosso segundo dia, com alegria. Nós estamos ensaiando, estamos trazendo essas músicas, sabendo e conhecendo, né, que Deus faz tudo em nós. Nós aprendemos hoje isso. Tivemos um tempo gostoso de EBD e vamos agora passar para a parte da mensagem. Deus esteja abençoando também essa parte principal, fundamental, que é a parte da mensagem agora. Vamos chamar o irmão Edenilson. Deus abençoe. Boa noite. Deus é bom. Fomos edificados, né, com a saudação do pastor, com as músicas. É Natal. Estamos celebrando o segundo domingo do Advento. Estamos alegres por estarmos celebrando o nascimento do nosso Salvador. Todos os textos que a gente tem visto, e tu vai ler algum texto sobre o nascimento de Jesus, seja na aparição dos anjos a Zacarias, a Maria, depois os anjos vão se aparecer em Lucas 2 aos pastores no campo, e a mensagem é a mesma: não tenha medo, alegres, é boas notícias, é boas novas de alegria, é Deus reconciliando o homem consigo mesmo por meio de Jesus. Então nós temos motivos de sobra para nos regozijarmos hoje e nos alegrarmos no Senhor, porque Ele veio, viveu uma vida justa, obedeceu a Deus, cumpriu toda a lei de Deus, morreu no final da sua vida, ressuscitou ao terceiro dia, hoje está à destra de Deus, reinando soberanamente, intercedendo por nós. Um dia vai voltar para buscar todos aqueles que creem nele, não aqueles que são bons, que são perfeitos, aqueles que fazem boas coisas, mas naqueles que depositam unicamente a sua fé no sacrifício vicário de Cristo, naquilo que Ele fez por nós, o Deus conosco, o Emmanuel. Então, temos motivos para celebrar hoje e vamos iniciar a nossa segunda mensagem, segundo domingo do Advento. Abram suas Bíblias para Lucas, capítulo 1. Obrigado, irmão. A nossa sessão hoje é do versículo 26 até o versículo 38 do capítulo 1 do capítulo 1 de Lucas. O título da mensagem é Não Tenham Medo. Por quê? Porque o anjo está dizendo que não devemos ter medo? Não. Ele continua dizendo: Deus está com o seu povo. E é motivo para não temermos, porque Deus, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, está com o seu povo. Ele é o Salvador do seu povo. Vamos ler, a nível de introdução, os versículos 28 e o versículo 30 de Lucas, capítulo 1. Versículo 28 e versículo 30, onde nós lemos assim: O anjo, aproximando-se de Maria, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, você foi
agraciada por Deus. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te damos graça pela Tua palavra, te damos graça, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, nós somos Teu povo, o Senhor é um Deus criador, é um Deus poderoso, é o Deus soberano, o Deus, ó Pai, que governa, rege, controla todas as coisas, inclusive o nosso coração, a nossa mente. E nós nos rendemos a Ti, porque somos feituras Suas, criadas, ó Pai, por Ti, recriados em Cristo, com um novo nascimento, somos Teus, e hoje queremos Te render glórias, graças, louvores, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. E Te peço, ó Pai, que o Senhor nos dirija, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito, nos guie em toda a verdade, para que possamos, ó Pai, cumprir o nosso propósito aqui, que é o louvor da Sua glória, que é a honra do Seu nome, e para que possamos, ó Pai, sermos transformados cada vez mais, a Tua imagem e a Tua semelhança, e para que outros, ó Pai, também possam ver o quão belo, o quão magnífico, o quão admirável, o quão tremendo, o quão grande e o quão amoroso, o quão salvador o Senhor é, e que possam se entregar ao Teu senhorio e possam Te adorar, porque o Senhor é digno. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Mateus, escrevendo sobre o primeiro advento de Cristo, em Mateus capítulo 1, em sua narrativa sobre a genealogia de Jesus Cristo, o nome de 5 mulheres aparecem ali naquela narrativa. E o que é comum com essas mulheres, ou entre essas mulheres, além de elas estarem na genealogia de Jesus, suas histórias são constrangedoras. São histórias bem constrangedoras as histórias dessas mulheres. E nenhuma delas, por fazerem parte da família de Deus, por fazerem parte do povo de Deus depois que foram salvas por Deus, elas tiveram vida fácil, nem antes e nem depois. As circunstâncias das vidas dessas mulheres eram circunstâncias difíceis. O calor, como temos aprendido nas quartas-feiras, estavam sobre essas mulheres. Muita dificuldade. Muita dificuldade. E a primeira mulher citada por Mateus em sua genealogia é Tamar. Alguém conhece Tamar? Tamar é mãe de Pérez e Zera, frutos de quando ela se fingiu de prostituta cultual para se deitar com o pai de seus maridos que já estavam mortos. Vejam essa história, bem interessante. Essa história está lá em Gênesis 38. A segunda mulher citada ali por Mateus é Raabe, é uma prostituta. Quando os espias foram até a terra de Canaã, ela guardou eles lá, e Deus fez uma promessa para ela de que se ela colocasse uma fitinha lá no muro, Deus ia destruir toda a cidade, menos a casa dela. E ela, pela fé, ela creu, ela escondeu aqueles homens lá, e Deus salvou ela depois na destruição de Canaã. A próxima mulher citada por Mateus é Ruth. Ruth era uma moabita, uma ex-idólatra, que foi resgatada pelo Senhor. E quem não conhece a história de Ruth, leia o livro de Ruth, vai entender todo o contexto de Ruth, a sua sogra Noemi, e a condição de vida delas, bem precária e de dificuldade a respeito da vida delas. Mas Deus resgata tanto Noemi quanto Ruth e auxilia essas mulheres. E elas estão aqui na genealogia de Jesus. Elas fazem parte da cronologia aqui da vida de Jesus, da família de Jesus, da onde o Messias viria, da família, da linhagem da qual o Messias viria. E a quarta mulher é Betseba. A quarta mulher mencionada ali é Betseba, é a mulher de Urias que adulterou com Davi. E a última mulher na citação de Mateus da genealogia de Jesus é Maria. Por que falar a respeito dessas mulheres na introdução? Porque a mensagem que nós vamos falar hoje não é sobre Maria, é sobre o Deus de Maria
e sobre o Deus dessas mulheres. O mesmo Deus que agraciou Maria, o mesmo Deus que agiu na vida dessas mulheres. Então, aqui a gente vê as promessas de Deus se cumprindo por meio de pecadores. Deus usando o mal, Deus usando pessoas que careciam e dependiam da providência de Deus, do resgate de Deus, do senhorio de Deus, para que o plano de Deus fosse cumprido. E Maria está nessa lista. E Maria, provavelmente, nesse contexto de Lucas aqui, onde fala a respeito do nascimento de Jesus, ou da promessa do nascimento de Jesus a Maria, ela era uma jovem com 15 ou 16 anos. Aí a idade da Raíssa, a idade da Thaís, da Hannah. Então era uma jovenzinha. E naquela cultura as mulheres eram dadas em casamento bem novas. Elas eram prometidas e comprometidas a seus maridos numa idade bem nova. Então, Maria aqui ela tinha provavelmente entre 15 e 16 anos. O texto vai nos dizer, a partir do versículo 28, 27, que ela era uma virgem e ela estava comprometida a casar-se com um homem chamado José. Não é o José do Egito, é o José aqui do Novo Testamento. José, o futuro esposo de Maria, que em sentido antecipado já podia ser chamado de esposo. Mateus 1,19 vai dizer que ele já era esposo. Então o comprometimento ali daqueles dois jovens era um noivado, e cerimonialmente, juridicamente eles já eram casados. Eles só não tinham ainda consumado o casamento, tá? Mas ele já era de forma antecipada chamado de esposo de Maria. E o texto de Mateus vai dizer que ele não teve relações com ela enquanto ela deu à luz, ou até que ela deu à luz. Ou seja, o compromisso jurídico já era válido, né? Mas ainda esse compromisso ele poderia ser desfeito, ele poderia ser rompido por meio do divórcio. E era o que José queria fazer antes de ter recebido a visão do anjo do Senhor, para que ele não tivesse medo em receber Maria como sua mulher. O texto de Mateus diz que ele queria desfazer o casamento. Por quê? Porque ela engravidou sendo virgem. Então, Maria ela estava vivendo um momento de calor, de circunstâncias adversas, onde até o próprio marido dela desconfiava da pureza dela. E nem mesmo José, antes de receber essa mensagem do anjo, acreditou que a história de Maria fosse verídica. O texto não diz, mas é bem provável que Maria tenha sido difamada por sua gravidez, ainda sem ter consumado o casamento com o seu comprometido José. Então aqui a gente tem uma história constrangedora para uma jovem de sua idade. Mas apesar de todo o constrangimento e calúnias que Maria provavelmente enfrentou, o mais importante e o mais interessante é o que a gente vai ver no texto, é a forma que Maria é saudada pelo anjo Gabriel no versículo 28. E antes de a gente entrar no versículo 28 aqui, não, vou deixar para o final, deixar para aplicar no final. Vamos para o versículo 28, na saudação do anjo Gabriel a Maria. Ele diz o seguinte: o anjo, aproximando dela, disse: alegre-se, agraciada do Senhor. O Senhor está com você. Então é uma saudação graciosa. E o anjo diz: alegre-se. Há motivo de alegria, há motivo de regozijo, há boas novas para você. Há boas novas de grande alegria para você. Então se alegre. E desde o início o anjo ele tenta criar uma atmosfera de tranquilidade, literalmente um ambiente de graça, um ambiente de favor,
um ambiente de amor, um ambiente de misericórdia, um ambiente de paz, uma saudação de conforto, mas que por trás, essa saudação trouxe uma antecipação a Maria de que um anúncio muito importante e uma missão desafiadora será anunciado. O anjo nunca aparecia de graça. E Maria, bem que conhecia as histórias do povo de Israel, e ela sempre soube que quando aparecia um anjo, algo importante iria acontecer. E ainda mais nesse contexto aqui que havia 400 anos de silêncio. Deus não se comunicava com o povo ativamente por meio de anjos, por meio de palavra, por meio de sonhos, de visões, há bastante tempo. Parou de chover. Providência de Deus. E o versículo 29 vai dizer que Maria fica perturbada com a saudação do anjo. E ela pensava o que essas palavras ou que essa saudação poderia significar. A saudação aqui do anjo causa uma perplexidade a Maria. Algo inesperado e improvável está acontecendo. Imagina, aparecer um anjo na tua casa, numa visão. Qual seria a tua reação? Um anjo, né? Eu ia ficar perplexo também. Eu ia ficar com medo. O que esse anjo quer? Mas, a despeito da cordial entrada do anjo, Maria ainda estava assustada. Ela experimentou ali um pavor momentâneo. Embora Maria fosse uma jovem de excelente caráter moral e espiritual, Maria era uma pecadora. Ela era uma pecadora. E o fato de Deus escolher ela, sendo ela uma pecadora, uma pessoa desconhecida, não era filha de nenhum líder religioso da época, não era filha de nenhum rei, não era filha de nenhum homem rico da época, e pelo fato de ela sem ter importância na sociedade da época, ela ficou desconcertante. E o cântico dela, mais à frente, ela vai dizer que ela era grata, porque o Senhor atentou para a baixeza da serva, atentou para o pecado dela, atentou para ela, mesmo sendo ela uma pecadora. Mas, a despeito de que José e as outras pessoas acreditassem ou pensassem a respeito do que estava acontecendo, não era para Maria ter medo. Versículo 30 vai dizer: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. E aqui a gente pode abrir um parênteses e dizer que o mais importante, o que nós mais necessitamos, ou o que nós mais necessitávamos, é que temos a graça de Deus. Independente das consequências, Maria poderia ser até apedrejada por adultério, por ter engravidado sem consumar o casamento com seu marido. Se eles entendessem que ela fez algo de errado, ela poderia pagar com sua própria vida. Mas independente de qualquer circunstância, o mais importante iria acontecer na vida da Maria, que era a graça do Senhor com ela, eram as boas novas, era o Evangelho. Por meio dela viria o Messias, o Salvador. E isso era o que bastava para ela. Essas palavras do anjo, não tenham medo, elas não têm o intuito de acalmar as emoções de Maria, mas elas são uma garantia da obra para a qual Deus a chama. E é também uma explicação adicional do verso 28. O versículo 30 é uma explicação adicional ao verso 28. Então, o Senhor está com você, lhe concedendo graça, lhe concedendo favor. Graça é o favor de Deus para com aquele que não merece graça. Então, alguns dizem que Maria, ela é sem pecado, né?
Canonizaram Maria, mas o texto vai dizer que não, que ela recebeu graça do Senhor. Ela precisava de graça. Ela era uma pecadora como um de nós, embora o seu caráter excelente, a sua vida espiritual, temente a Deus, né? E com certeza obedecia também os mandamentos de Deus. Mas era alguém que carecia do favor de Deus. E graça é isso. Graça é o favor de Deus para com aquele que não merece. Graça é a presença de Deus para aquele que não merece a presença de Deus. Favor excelso ao vermezinho de Jacó, foi o que nós vimos na quarta-feira. Presença de Deus ao ser humano é isso. É um Deus tremendo, perfeito, santo, justo. Os meninos não entenderam ali porque eles não estavam no nosso grupo, né? Do vermezinho de Jacó. E é um Deus santo, justo, que vem a nós, seres mortais, criados por eles, pecadores, como diz o texto de Isaías, vermezinhos. Não somos nada diante de Deus. Há um valor em nós, é claro, porque Deus nos criou, Ele coloca esse valor intrínseco em nós, mas não é por causa do nosso valor, mas é porque Ele coloca esse valor em nós, mas comparado a Ele, nós somos nada. E nesse caso aqui, o conteúdo ou a substância desse excelso favor, que é declarado no versículo 30, é exposto pelo anjo nos versículos de 31 a 33. Qual é esse favor? Qual é essa graça excelsa, essa graça imerecida que Deus está trazendo até a Maria e a toda a humanidade? Os versículos 31 a 33 vão nos responder que favor é esse que Maria e o povo de Deus está recebendo. Versículos 31 a 33 diz assim: Maria, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então, no versículo 31, o anjo diz que Maria vai ter um filho, e o nome desse filho será Jesus. O versículo 32 diz que esse filho será verdadeiramente grande, o Filho do Altíssimo, e receberá o trono de seu pai Davi. E o versículo 33 nos diz que o reino do Filho de Maria, que é grande, que é o Filho do Altíssimo, seu reino jamais terá fim. Então, o sublime favor de Deus é revelado pelo nome que será dado ao menino. E em Mateus 1:21, nós temos a explicação desse sublime nome, o significado do nome de Jesus. Qual é o significado do nome de Jesus? Oi? Filho do Altíssimo? Alguém mais? Fala, Thaís. Fala, Rai. Qual é o significado do nome do Salvador? É Jesus. O significado do nome do Salvador é Jesus. O significado do nome de Jesus é Salvador. Mateus 1:21 diz que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a grande notícia, Maria. Maria, você dará à luz a um bebezinho, e esse bebezinho ele vai salvar o seu povo do seu pecado. Não o povo de Maria, o povo de Jesus, o povo de Deus, o povo que Deus escolheu. E nós temos motivos de grande alegria hoje. Deus, por meio de Maria, né? Por meio do nascimento virginal, Jesus encarna, e aquele bebezinho na manjedoura, ele seria o salvador do seu povo. Por quê? Porque o seu povo é pecador. Porque o povo de Deus virou as costas para Deus. O povo de Deus não queria mais saber de Deus.
Eles estavam cerrando os punhos para Deus, e Deus vem em Jesus Cristo e paga todo o pecado do seu povo. Então, o sublime favor de Deus, ele também consiste no fato de que Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus salva, Hebreus diz isso. Jesus salva definitivamente aquele que por meio dele aproximam-se de Deus. E Atos vai dizer que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Deus colocou Jesus, exaltado, à sua direita, como o príncipe salvador, para dar arrependimento e perdão de pecados. Se você está aqui nessa noite e é um pecador e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa simplesmente crer nessa mensagem e dizer: Senhor Deus, eu aceito o sacrifício de Jesus por mim na cruz do Calvário. Não há nada que eu possa fazer, Jesus fez tudo. Ele pagou o preço do meu pecado. Ele é o príncipe salvador para me dar arrependimento e perdão. Faça isso. Confesse Deus como seu Salvador, como seu Senhor. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Se você já tem confessado Cristo, continue confessando. Continue arrependendo-se dos seus pecados, para que cada vez mais nos tornemos a imagem e semelhança de Jesus. Maria, ela não teria meramente um filho, ele seria o Salvador do mundo. Ele não seria meramente grande, mas seria o Filho do Altíssimo, a quem Deus dará o trono de Davi, e ele reinaria para sempre. Seu reino jamais terá fim. Um reino de graça, de verdade, estabelecido no coração e na vida de todo aquele que tem o Deus de Jacó, o Deus do vermezinho de Jacó, como seu refúgio. Um reino de justiça, um reino de paz e alegria no Espírito Santo. Então Deus, em Jesus Cristo, Ele está cumprindo todas as promessas, todas as profecias do Antigo Testamento. Maria, em seu cântico, vai declarar que na encarnação de Jesus, Deus ajudou o seu servo Israel. Israel é o mesmo vermezinho de Jacó, é a mesma pessoa, é o mesmo povo. Deus ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia com Abraão e seus descendentes para sempre. Então Maria, ela recebe essa mensagem do anjo. E qual foi a segunda reação de Maria? Então, a primeira reação, ela se assusta, né? Ela disse: epa, vem coisa aí, esse anjo, ele não está de graça aqui. E qual é a segunda reação de Maria? A segunda reação de Maria está no versículo 34. Agora ela não está tão perplexa, né? Porque quando a gente está atormentado, a pessoa treme, a pessoa gagueja, a pessoa fica nervosa e não consegue falar. Mas aqui Maria, ela mantém um diálogo, uma conversa com o anjo. E ela vai perguntar ao anjo: como eu ficarei grávida se ainda sou virgem? É uma boa pergunta, né? Uma ótima pergunta. Como que ela ia ficar grávida se ela ainda era virgem? A resposta de Maria ao anjo é quase idêntica à de Zacarias no versículo 18. Por que é quase idêntica? Porque a resposta de Zacarias era de desconfiança e descrença. Maria, talvez a gente, na primeira leitura que faça desse texto, não vai entender, mas Maria entende que a anunciação quer dizer que ela conceberá um filho como mulher solteira e que não envolvia em relação sexual, ou que não era envolvida ainda em relação sexual com seu marido. A questão aqui para Maria
ela tem um indício de ser parecida ao sacrifício de Isaac. Por quê? Porque Deus parece estar ordenando ou prometendo algo que viola as suas próprias regras. Porque Deus criou homem e mulher, eles fecundem, se conheçam, se relacionem e encham a terra. Esse era o padrão de Deus. Essa era a regra de Deus. Marido e mulher deveriam ter relações e fazerem filhos e procriarem e encherem a terra. E lá no sacrifício de Isaac também Deus nunca pediria um sacrifício de um ser humano. Então parece que Deus está indo contra o padrão que ele mesmo criou. E visto também que entre os humanos a concepção sem inseminação era algo desconhecido. Não existe concepção, não existe gravidez sem inseminação. E nunca se ouviu falar a respeito disso. Então isso continuava sendo assombroso a Maria. Mas não uma descrença. Maria não estava descrente. Ela entendeu a mensagem e ela disse: como vai ser isso? Não sei. Não tem ideia de como será isso. E o diálogo continua, versículo 35. O anjo respondeu a Maria dizendo: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E o versículo 16 ele diz: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril. Vamos ver o povo ali falando: Isabel é estéril, viu? Não dá um filho. Está lá com o ventre, não dá um filho para o marido, não está honrando a Deus. Então o povo falava, não diferente dos nossos dias. O povo hoje fala mais ainda. Tem internet, está lá no Insta, o povo diz: não está vendo lá? Não falei? Lá também. O povo falava, diziam que ela era estéril. E o anjo diz a Maria: olha, já está no 6º ano de gestação. E no versículo 37, o anjo diz: pois nada é impossível para Deus. E esse nada é impossível para Deus, a gente já ouviu ele em outras histórias. Na história de Abraão e Sara, Sara era estéril, Abraão já amortecido, já mortificado com os seus desejos, e Deus vai lá e dá força para o homem, dá vigor para o homem, abençoa o ventre de Sara e eles têm um filho, Abraão. Abraão não, Isaac, o filho da promessa. Eles têm Isaac, e ali, então, Deus faz um milagre na vida daquele casal. E a gente aqui a respeito do nascimento virginal de Jesus, a santidade de Deus é o resultado, ou a santidade de Jesus é o resultado da sua geração de Maria pelo Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus e não de José. Podemos dizer que José, é o padrasto, mas o pai original de Deus é Deus. E por isso que o texto diz que o menino que havia de nascer no ventre de Maria, diz que ele será chamado Santo, Filho do Altíssimo. Então, o nascimento virginal de Jesus, ele é imprescindível nas Escrituras, por causa da semente do pecado, por causa da corrupção do pecado. Se ele nascesse da concepção humana, por meio de inseminação, por meio da relação de José com Maria, ele seria pecador como nós. Mas por causa de que foi uma obra especial de Deus, uma criação especial de Deus, o texto disse que ele seria santo, o Filho de Deus. Não é algo que a gente precisa crer. Maria não entendeu, nós com certeza não vamos entender esse nascimento virginal. Então, a concepção dele é gerado pelo Espírito Santo de Deus, por meio da palavra de Deus, Deus
cria Jesus no ventre, gera Jesus no ventre de Maria. E o nascimento dele, não só o fato de ele ser concebido, mas o nascimento dele, o parto normal também, manteve ainda Maria virgem. É um nascimento do começo ao fim, desde a sua concepção no seu ventre até o final. Puro, santo, sem pecado. E mesmo a concepção natural, entre a relação de um homem e de uma mulher, é cheia de mistério, eu não entendo ainda. Como é que um serzinho tão maravilhoso, tão fofo, tão cuti-cuti, né? Está ali crescendo no ventre da mãe, e é um mistério para mim. E o nascimento virginal de Jesus, algo miraculoso, foge. Maria não entendeu, nós não entendemos. Isso é algo que pertence a Deus. Nós precisamos crer pela fé que Jesus era santo, o Filho de Deus, completamente Deus e completamente homem, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E ele cumpre cabalmente o plano de Deus, o plano de redenção de Deus. O santo morrendo pelos pecadores, o justo morrendo pelos injustos, para que por meio da morte dele nós pudéssemos ter vida e paz com Deus. Então, o nascimento de Jesus é extraordinário, é singular, é algo que vai além da nossa imaginação, além da nossa mente, do nosso entendimento. No versículo 36, o anjo fala que Isabel ia ter um filho, a parenta de Maria. E a ideia desse texto aqui, eu creio que o propósito do anjo aqui era fortalecer a fé de Maria. Como assim? Então o anjo dirige a atenção de Maria para aquilo que ela bem poderia considerar outro milagre. Imagina uma parenta já com idade avançada, estéril, né? Zacarias também de idade avançada, e a incredulidade de José é porque de Zacarias é porque os dois já tinham idade avançada, já tinham tentado muito ter um filho, e ele diz: como, senhor, como que eu vou ter um filho com Isabel? Ela é estéril, eu sou velho, ela já é de idade avançada, né? Então o anjo dirige a atenção de Maria para aquilo que ela bem poderia considerar outro milagre. Uau, Isabel grávida! E depois do contexto, a gente vai ver no versículo 39, a gente não vai entrar, que naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde encontrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria ficou curiosa. Uau, Isabel, eu vou lá visitar. Então naqueles dias ela foi a essa região montanhosa para ver Isabel, a sua parenta. Alguns dizem que é tia, não sei, não pesquisei sobre isso, mas era parente dela. Então, o anjo dirige ela para ela considerar esse milagre, a fim de que a aceitação de um milagre, porém não único, né, que é o nascimento de Isabel, sua fé pudesse avançar para a aceitação do que é miraculoso e único, que era o nascimento de Jesus, por meio da obra do Espírito Santo. Então, o anjo não quer que ela creia inicialmente, mas que ela tenha mais confiança. Então, o intuito do anjo aqui é para que a fé de Maria, o entendimento de Maria, cresça naquilo que Deus vai fazer através dela, trazendo Jesus a este mundo. Então, Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação. É o que o versículo 36 traz aqui para a gente. No versículo 37, Deus diz que Deus pode fazer tudo quanto queira fazer,
desde que traga louvor e glória a seu nome. Ele podia dar um filho a Maria e Isabel, ainda que ambos houvessem perdido a esperança. Até aqui tudo bem, né? A gente crê, né? Até aqui Deus ele pode, né? De uma mulher estéril dar à luz, a gente já viu isso no Antigo Testamento. Mas uma virgem dar à luz, ele pode também. É o que o texto está dizendo. Ele pode todas as coisas. Ele criou, nós vimos na EBD, nas aulas anteriores, que ele criou até o mundo do nada. Até eu falei para os meninos, né, que a terra que a gente pega o barro ali não existia. Deus criou aquela terra, Deus criou aquela matéria do nada. E Ele cria também pelo poder do Espírito Santo Jesus. Não cria não, Ele traz à existência Jesus nesse mundo, né? Porque Jesus já existia na eternidade. Ele é eterno, Ele é Deus. Então Ele traz Jesus à existência a esse mundo por meio da sua palavra, por meio do poder do Espírito Santo. Esse bebezinho em Maria. E Maria, ela responde no versículo 38. O diálogo continua. Então, o anjo fala duas vezes e Maria fala duas vezes aqui. Então, há uma conversa saudável. O anjo fala, Maria pergunta, o anjo responde, e agora Maria responde de novo, versículo 38. Sou serva do Senhor. Aconteça comigo conforme tua traz uma aplicação para esse texto. Ele diz o seguinte: Maria, ela obedece independentemente daquilo que Deus pede para ela. E muitas vezes nós, assim, ó, isso aqui eu, mas daqui é difícil, que eu não vou obedecer não. Imagina, vou ter que ser sincero lá com o meu patrão e ele vai me demitir. Imagina se eu falar para o meu irmão que eu estou com dificuldade de relacionamento com ele, o que ele vai pensar de mim? Ai, se a igreja souber desse meu pecado. Não vou me arrepender. Eu quero fazer parte da família de Deus, mas eu não quero compromisso com o corpo de Deus. Povo chato, vive me cobrando, vive me chamando ao compromisso. Não, Deus, até que eu obedeço, eu creio no Senhor, mas deixa eu aqui no meu cantinho, quietinho. Maria não tem reservas, ela disse: eu sou serva do Senhor. Aconteça comigo o que tiver de acontecer. Faça conforme a tua palavra, conforme a vontade de Deus. Se eu tiver que ser apedrejada, eu vou ser apedrejada. Mas o mais importante é que eu vou gerar o meu Salvador. Eu vou dar luz ao meu Salvador, ao meu Redentor. O maior problema da minha vida será resolvido. É a minha rebeldia contra Deus. Então Maria recebe a palavra de Deus e confiança. Ela se entrega plenamente. E o termo serva aqui representa perfeitamente a vontade de Maria se sujeitar a Deus. Então Maria não exige nenhuma prova, nem sinais eternos de que o impossível seja possível. Ela não questiona. Ela não pede prova. Não pede, Senhor, me dá um sinal. Não, ela crê que o impossível é possível. É impossível para nós, mas é impossível para Deus.
Não há nada impossível para Deus, o texto diz. Então Maria está disposta e desejosa a fazer a vontade de Deus e ser usada para que os propósitos de Deus, os propósitos redentores de Deus, sejam realizados, independente da circunstância, independente de qualquer situação. Estamos chegando ao fim aqui já. Adão e Eva, eles escolheram desobedecer a Deus. E assim Deus trouxe sobre eles a punição por sua desobediência. Mas na própria sentença de condenação, a gente vê isso lá em Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa. Deus prometeu que um dia nasceria um filho que livraria o seu povo da condenação do pecado. A humanidade, por causa da desobediência de Adão e Eva, foi capturada pelo pecado. A humanidade é merecedora do juízo de Deus. Mas em uma noite em Belém, a cidade de Davi, nasce um bebê cujo nome é Jesus. E alguns anos depois, Jesus, em profunda angústia no Monte das Oliveiras, oraria com palavras que lembram muito de perto as de Maria. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. A oração de Jesus é respondida por Deus. Os líderes religiosos de Israel rejeitam a Jesus. As autoridades romanas o crucificam. Jesus é morto, então, por causa das nossas transgressões. Isaías diz que Deus faz cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O cálice da ira de Deus cai sobre Jesus. Mas a Bíblia diz que 3 dias depois de sua morte, Jesus se levantou dos mortos e demonstra sem sombra de dúvida que Deus cumpre as promessas de Deus. Por meio de sua morte sacrificial na cruz, Jesus Cristo libertou o seu povo da escravidão do pecado. Aplicação. Assim como Maria, não devemos ter medo. Deus, por intermédio de Jesus, Ele está conosco. O nosso Redentor vive. A sua graça, o seu amor estão sobre nós. De que forma a sua graça e o seu amor estão sobre nós? Primeiro, a graça e o amor de Deus estão sobre nós, nos capacitando a fazer a vontade de Deus. Maria não fez a vontade de Deus porque ela é boa, porque ela é religiosa, mas porque a graça de Deus estava capacitando ela a fazer a vontade de Deus. Porque Deus estava com ela por meio do Espírito Santo, por meio do bebezinho que estava nascendo em seu ventre. E nós também, por meio da graça de Deus que habita em nós, por meio do Espírito Santo, por meio da obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nos libertando do poder e da escravidão do pecado. A sua graça, o seu favor, nos capacita a fazer a vontade de Deus. Não somente naquilo que nós achamos apropriado, ou naquilo que nós achamos conveniente a nós, mas em situações que somente a graça de Deus pode nos capacitar a obedecê-lo. Somente a graça de Deus pode nos capacitar a obedecê-lo. A perdoar alguém, a se arrepender de um pecado, a continuar confiando em Deus, a fazer a vontade de Deus. Essas coisas não vêm de nós. Elas vêm de Deus. Em segundo lugar, de que forma Deus, ou de que forma a graça de Deus está sobre nós, apesar de todo o mal, de todo o sofrimento que venha sobre nós, Deus pode usar, igual no caso de José do Egito, conforme vimos hoje. Deus pode usar, se estamos em Cristo Jesus, para que qualquer mal ou sofrimento sejam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo os propósitos de Deus. Qualquer mal, qualquer dificuldade, qualquer bênção que seja, Deus pode usar para o nosso bem. E não é bem difícil ser empregado hoje, né? Deus vai fazer prosperar financeiramente.
Deus pode, Ele é o autor de todas as coisas, Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o mantenedor de todas as coisas, mas não é sobre isso que o texto está falando. Ele está falando aqui e recitando o Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Nós andarmos no vale da sombra da morte, não devemos temer, porque Ele está conosco. É isso que a graça de Deus faz conosco. Ela nos capacita em qualquer dificuldade, em qualquer sofrimento, em qualquer calor, e para a glória de Deus darmos bons frutos. Talvez vamos dar espinhos em algumas circunstâncias, conforme temos visto, vamos desonrar a Deus, vamos desobedecer a Deus, somos pecadores, vamos falhar, mas Deus, pela sua graça, pode usar aquilo para que possamos crescer, nos arrepender, continuar em Deus, fazer a vontade de Deus, com a glória de Deus. Então, entendendo aqui que esse nosso bem não é questão financeira, como afirma a teologia da prosperidade, e nem para um benefício egoísta, mas para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu. A graça de Deus, por meio de Jesus, pode nos capacitar, e ela nos capacita para respondermos bem a Deus. Foi isso que Maria fez. Ela disse: sou serva do Senhor. Sou serva do Senhor. Aconteça o que acontecer comigo, conforme a tua palavra. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Nós vamos sair daqui hoje, eu não sei o que aguarda a gente daqui para fora, amanhã no nosso dia a dia, mas que a gente guarde essa palavra, que somos servos do Senhor. E que o nosso desejo, a nossa vontade e a vontade de Deus, a graça de Deus, é conosco que nos capacita a fazer a vontade de Deus, a vontade do nosso Salvador. E alegrem-se, Jesus veio, pagou o preço do nosso pecado. Eu não sei a tua situação hoje, a tua circunstância hoje. Talvez ela requer tristeza, mas ela, por causa de Cristo, por causa da graça de Deus, por causa do Evangelho, ela pode ser uma tristeza moderada, controlada, uma tristeza que te impulsiona a buscar a Deus, a buscar a sua graça, a buscar a sua palavra, a buscar o conforto de Deus, a consolação de Deus por meio do Espírito Santo. Então nós temos motivos de grande alegria, que hoje temos paz com Deus, paz com o nosso Salvador, por causa da vinda de Jesus Cristo, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós, nos reconciliando com Deus. E se algum pecado que deve ser confessado, confesse, fale com Deus: Senhor, eu pequei e eu me arrependo desse pecado. Me ajuda, Senhor, e por meio de Jesus Cristo, perdoa o meu pecado, me ajuda a eu crescer na graça, no conhecimento do Senhor, que eu honre o Senhor para que eu faça a tua vontade. Que Deus nos ajude e tenhamos uma boa semana. Ainda o Johnny, o pastor, vai chegar para encerrar, vai ter mais uma música, Johnny. E por que nós cantamos? Porque nós estamos alegres, para a honra e glória de Deus. Então o louvor é para expressar essa gratidão a Deus. Então vamos fazer isso pensando na mensagem, naquilo que Deus fez por nós. Então é um motivo para cantarmos. Jesus pagou o preço dos nossos pecados.
Vamos colocar de pé. Já não há mais nada que a Ele não pertence. Em tudo existe graça. Cantemos. Vamos resposta a tudo aquilo que ouvimos. Vamos cantar Colossenses 1. deixar essas palavras com os irmãos. Em 2 Tessalonicenses diz que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus
nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Que eles deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Deus abençoe os irmãos, tenham uma boa semana, lembrando da presença e da graça de nosso Deus.